Dando continuidade aos nossos vídeos de conserto de televisores LED, nosso pequeno curso, de conserto de televisores de LED, LCD e etc. Vamos aqui agora apresentar o segundo vídeo, a segunda mini aula, sobre o funcionamento de cada componente de cada placa relacionada aos televisores. Estamos aqui com o televisor praticamente todo desmontado, mas em funcionamento, onde nós vamos apresentar cada peça, cada parte, e vamos explicar cada peça dessa individualmente. Então eu peço que você continue assistindo o vídeo até o final, porque eu vou explicar de forma detalhada cada peça dessa aqui, cada parte, cada placa, onde nós temos aqui os componentes principais de um televisor de LED, começando pela fonte de alimentação. Nessa parte aqui, essa placa maior de cor amarela, isso aqui é a placa de fonte de alimentação, é onde vai gerar toda a tensão e toda a energia necessária, a corrente elétrica necessária para o funcionamento do televisor. Essa placa aqui é a placa principal de alimentação elétrica. Essa placa aqui chama-se placa lógica. Alguns chamam de placa principal do funcionamento. Então essa aqui é a placa de alimentação. Essa aqui é a placa principal, também chamada placa lógica. Por que esse nome placa lógica? Porque aqui onde está toda a questão da programação, do software, dos programas, onde vai sintonizar os canais, onde vai conectar a internet, onde vai abrir os aplicativos, tudo é nessa placa aqui. Então essa aqui é a placa responsável, como se fosse o cérebro, vamos assim dizer, do funcionamento do televisor. É onde vai gerar as imagens, todos os programas, aplicativos, imagens, tudo vai ser gerado aqui. Então por isso que o nome é placa principal. Essa aqui é só responsável apenas pela geração de energia elétrica. Essa aqui é responsável pela geração do software, da parte lógica. Então placa principal. Essa plaquinha aqui chama-se placa VCOM, é a placa responsável por gerar energia, gerar imagem para o display, Isso aqui é o painel de botões, painel de comando, onde você vai ligar, mudar os canais, aumentar, diminuir o volume, etc. Isso aqui é uma plaquinha responsável tanto pela captação do controle remoto, que é através desse sensor de infravermelho, como também vai gerar o painel de LEDs, vai mostrar que ligou, que desligou e etc. Através dessa plaquinha aqui. Então nela você consegue perceber primariamente a questão da captação do controle remoto e também dos LEDs indicadores se algo está ligado, se está recebendo os comandos. O intuito desse vídeo não é somente para pessoas que querem aprender a questão de consertar. Também é para aqueles que querem consertar, aqueles que querem começar no ramo do conserto, mas também para aquelas pessoas que querem conhecer o funcionamento de um televisor. Porque muitas vezes a pessoa não quer consertar, mas ela quer conhecer como é que funciona, o que são cada placa dentro de sua televisão. Então, em primeiro lugar, seguindo um passo a passo como funcionaria esse televisor, primeiro de tudo é a fonte de energia. Como identificar que isso aqui é uma fonte de alimentação? É simples. Geralmente o cabo de energia, cabo que vai na tomada, ele vai ligado diretamente na fonte de energia. Então é muito fácil de você identificar por conta disso. Por conta de capacitores grandes como esse, fusível. Então aqui você já identifica logo de cara que é a fonte de alimentação, principalmente pela ligação elétrica na tomada. Então a fonte de alimentação, depois que ela gera todas as tensões, ela vai ser ligada através de um cabo à placa principal. Chegando o sinal na placa principal, o sinal elétrico, então ela vai funcionar a questão do software. Chegando o sinal elétrico aqui, ela fica no modo standby,
essa luzinha vermelha, o modo standby, esperando o acionamento do power, que pode ser tanto com controle remoto como diretamente aqui. Ao acionar o botão power, ela vai gerar diversos sinais. Um dos sinais principais que ela vai gerar é o sinal de vídeo, que vai ligado através desse cabo aqui, chama-se cabo flat, e por esse cabo ele vai diretamente ao display. Podemos também identificar a questão do som. O som também vem da placa principal. Então, através aqui da saída de áudio, do gerenciamento da placa, vai ser gerado o áudio, ok? Então, como eu havia falado antes, vamos abordar cada segmento do funcionamento do televisor. Então, vamos começar pela primeira placa, que é a placa de alimentação. Então, em toda a placa podemos identificar ela pelo fato da fonte de alimentação. Logo após vai ter um fusível, que é responsável pela questão da proteção elétrica, né? Caso haja algum curto, o fusível vai queimar e não vai deixar passar corrente elétrica. Temos essas bobinas aqui de filtro, né? Que elas vão filtrar algum ruído da corrente elétrica. Temos a ponte retificadora e temos também, muito visualmente, esse capacitor aqui, que é o capacitor principal retificador, geralmente de 400 volts, que é o seu limite. Então, geralmente você consegue identificar a fonte por esses elementos. E ela funciona da seguinte forma: vai entrar aqui a corrente alternada da sua rede elétrica, ela vai passar pela retificação da ponte de diodo, vai chegar no capacitor já retificada, e daqui vai passar para a parte secundária da fonte, porque a fonte de alimentação ela é composta de duas partes. Ela vai ter o primário da fonte e o secundário da fonte. Como identificar essas duas partes da fonte? Primeiramente, o primário é onde chega toda a energia de alta tensão. Então, geralmente no primário da fonte é onde você vai ter tensões altas na escala de 200 volts ou 110, vai depender da rede doméstica, né? E nesse capacitor aqui, em torno de 200 volts ou 300 volts, vai depender da sua rede elétrica. E no secundário já são as tensões já estabilizadas e já divididas, né? Para cá já são tensões menores, na escala aí de 5 volts, 12, 30 volts. Por isso que você vê os capacitores são menores nessa região. Por que eles são menores? Porque trabalha com tensões mais baixas. Por isso que são menores. Agora, uma maneira muito fácil de você identificar o primário e o secundário de uma fonte é vendo pelo seu fotoacoplador, que são essas pecinhas aqui, que elas são responsáveis por fazer essa ligação do primário com o secundário. Ela faz esse acoplamento, né, vamos assim dizer, do primário com o secundário. Então, quando você tiver dúvidas onde se divide a fonte do primário para o secundário, é só você observar onde tem os fotoacopladores. Quando você identificar esses fotoacopladores, você vai identificar a divisão do primário para o secundário. Essa fonte aqui, estou vendo que ela tem 5 fotoacopladores, mas geralmente tem fontes que tem apenas um. Por exemplo, fontes de computadores só tem um. Tem fontes que tem 2. Essa aqui tem 5 fotoacopladores, mas geralmente é 1, 2 no máximo. Só o fato de você colocar a televisão na tomada, ela já apresenta algumas tensões. Então essa TV aqui está no modo standby. O modo standby é apenas o modo quando ela está desligada, o funcionamento, mas ligada na tomada. Então geralmente esse capacitor aqui, com a TV em funcionamento ou em standby, ele vai apresentar uma tensão bem alta, esse capacitor. Ele está ligado aqui em 110, então ele deve apresentar uma tensão em torno de 150 volts.
Vamos ver aqui. Olha aqui. 158 volts que esse capacitor está apresentando. Então, quando você quiser saber se uma fonte está chegando tensão no primário, o primeiro sinal é você testar esse capacitor. Porque muitas vezes a televisão está sem funcionar e você tem que ter um passo a passo onde medir primeiramente. Então, a primeira coisa que você deve medir quando uma televisão está totalmente morta é ver se está chegando tensão no primário. E o primeiro sinal de uma tensão chegar no primário é você testar o capacitor. Esse capacitor grandão aqui. Muito cuidado quando for testar ele, porque ele é uma tensão bastante alta. No caso aqui, como é 110 a nossa energia aqui, que eu estou testando ali com o estabilizador, ele está marcando 158. Porém, se fosse 220 volts, ele vai para mais de 350 volts. Ele vai para mais de 350 volts. Então quer dizer que é um choque bem significativo. E ele está ligado diretamente na tensão elétrica. Então é uma tensão bem perigosa desse capacitor aqui. Tem que ter muito cuidado. Então medindo novamente é 158 volts que ele está medindo. Então isso significa o quê? Que o primário está chegando tensão. Para você saber se no secundário está chegando tensão, toda fonte ela tem esse mapinha aqui, ó, onde ela mostra todos os terminais. Porém, esse mapa, nem todas as tensões vão estar presentes com a televisão em stand-by. Geralmente são uma ou duas tensões no máximo, aguardando o acionamento do stand-by. Quando você ligar o stand-by, aí as outras tensões vão começar a aparecer. Então esse pequeno mapa aqui é o mapa de tensões que nós podemos estar medindo para saber se a fonte está funcionando ou não. Então todas essas tensões aqui tem que estar sendo apresentada só com a televisão em funcionamento. Caso a TV esteja em stand-by, apenas uma dessa tensão, a de 5 volts, é que vai estar presente, porque ela vai ser a tensão responsável apenas por alimentar o stand-by. E quando acontecer o acionamento do stand-by, aí vai acionar as outras tensões também. Então nesse caso aqui nós podemos ver que tem alguns televisores, ele vem enumerado, né? Nesse aqui não tem, mas eu já contei, são 15 polos, né, de testes. Então tem esse aqui que é ACD, tem 2 polos, que é 5.2 volts. Tem um PS-ON, que é o que liga a TV. Tem mais 2 terminais de 24 volts, 3 terminais GND, 2 de 12 volts e mais outros, que é o DIN, NEC, TED. Isso aqui não é muito fundamental você se ligar. Você tem que testar principalmente as tensões principais com a TV em funcionamento, que nesse caso aqui seria 5 volts, 24 volts e 12 volts. Então essas tensões ela tem que estar apresentando, né? Elas têm que estar em funcionamento quando a TV for ligada. Como eu havia falado antes, esse televisor está em stand-by, ele está ligado à alimentação elétrica. Vimos que tem tensão no primário. Caso ele esteja carregado, significa que está chegando tensão no primário. E vamos testar o secundário, testando o que? Essa saída aqui. Então, essa televisão aqui ela está em stand-by. Você pode observar por esse sinalzinho vermelho aqui, né? Então ela está em stand-by. Ela estando em stand-by, ela terá apenas uma alimentação, apenas para manter o stand-by do televisor. Então vamos testar aqui cada entrada dessa para a gente ver quais tensões que nós encontramos. Sempre o GND ou terra ou negativo, vamos assim dizer, ele está na carcaça, ok? Então quando você vê um parafuso com a carcaça aqui, é o negativo. Então eu posso colocar o terminal preto do multímetro diretamente na carcaça. Então medindo
medir cada sinal desse, para nós vermos, né? Isso aqui são nomes meio estranhos, não vamos abordar esses nomes agora, vamos diretamente para as tensões que nós deveríamos achar, no caso aqui 12 volts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 5 e o 6 deveria ser 12 volts, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, você vê que não está apresentando nada. O 24 volts, vou contar de baixo para cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6 também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não apresenta aqui os 24 volts, então eu não tenho os 12 volts e nem os 24 volts, porém eu tenho aqui os 5.2 volts que nós vimos na tela mais aproximada, conseguimos ver que subindo daqui, né? Contando 2 terminais para cima, temos 5.2 volts. Que é aqui e aqui, exatamente 5.2, tá vendo? Significa o quê? Que essa tensão 5.2 é a tensão necessária apenas para manter o stand-by. Então a TV vai estar stand-by aguardando o acionamento. Não sei se consegue ver daí, mas você consegue ver aqui, ó, que o stand-by está acionado através dessa luz vermelha. Então a luz estando vermelha significa que o stand-by está acionado. Então eu vou ligar a TV no botão on-off. Ligou a TV. Acendeu o sinal verde. Não sei se dá para ver daí, mas acendeu aqui um sinalzinho verde. Ok? Então acendendo esse sinal verde, o correto é que todas as alimentações que não eram apresentadas agora sejam apresentadas, né? Então vamos ver aqui as tensões. Continua os 5.2 volts. Olha, agora já apresentou os 24 volts, tá vendo? Quer dizer que a televisão foi acionada. No momento que eu ligo a televisão, já apresentou os 24 volts, que não apresentava antes. E agora apresenta. Bora ver os 12 volts. 11.9, 12, né, praticamente. (11.99), praticamente 12 volts. Então você observou o quê? Que esse TV está em pleno funcionamento. Estamos aqui agora com a placa principal, que é a placa responsável por toda a geração de programas, de softwares, né? Isso é relacionado à placa principal, que é essa aqui. Toda essa questão lógica vai ser de responsabilidade da placa principal. Então aqui vai ter o processador, né, aqui embaixo, que ele é praticamente o cérebro. Então isso aqui é bem semelhante a uma placa de computador ou de notebook, onde você vai ver processador, memória RAM, chip de imagem e etc. Então aqui está em standby, você consegue ver pelo LEDzinho vermelho, deve estar sendo fácil de ver no LEDzinho vermelho. É o chip é o sinal de standby. Aqui é o sinal, o botão que liga e desliga. E você observa que toda essa questão de ligar, de standby, todo é controlado pela placa principal. A fonte da alimentação só vai liberar as tensões, mas questão de standby até ligar e desligar, tudo vai ser de controle da placa principal. Então você vê que aqui é o cabo onde chega a energia na placa principal. Assim que ela chega, você vê capacitores de filtragem, de filtro, você vê reguladores de tensão. Isso aqui são reguladores de tensão, onde vai fazer uma regulagem para diversos componentes, né? Aqui ele vai ter tensão de 3.3, vai ter tensão de 5 volts, onde ele recebe uma tensão e libera outra tensão para que funcione determinados chips que são de tensão bem baixa. Por exemplo, um chip desse aqui pode funcionar na ordem de 1 volts, 2 volts, 1.8. Então tem que ter um regulador que venha reduzir essa tensão para o funcionamento dela. Temos aqui o sinal da imagem
através de um cabo flat que vai para o monitor. Isso aqui é de responsabilidade do processador. Então o processador que está aqui embaixo é que vai gerar o sinal de vídeo para que seja liberado para o monitor. A questão de áudio também é de responsabilidade do processador. Então o processador é que vai gerar o áudio que vai sair nos alto-falantes. Você vê que o alto-falante está aqui, mas o áudio quem vai gerar é o processador. Porém, como o processador é um componente de baixíssima tensão, ele não tem a tensão necessária para funcionar o alto-falante. Então é necessário que tenha uma amplificação do sinal de áudio, né, para que funcione um fone desse aqui, um alto-falante desse. Você vê que é algo pesado, que é necessário uma alta energia para fazê-lo funcionar. E essa energia vai ser dada por quem? Pelo amplificador de áudio. Então esse chip aqui, ele é responsável pela amplificação do sinal de áudio para gerar a tensão necessária para funcionar o alto-falante. Então você observa que bem próximo ao alto-falante vai ter essas bobinas reguladoras e já vai estar ligado diretamente ao amplificador de áudio. Então muitas vezes uma falha de áudio, uma falha de som vai ser de responsabilidade do amplificador. Porém, nem sempre o amplificador. Muitas vezes o próprio processador não está mandando o sinal para o amplificador. Então tudo é uma questão de lógica. Então, por exemplo, repetindo, né, caso não esteja saindo áudio no alto-falante, então você vai olhar o que aqui? Não, você vai olhar na questão de áudio. Então aqui a conexão com o alto-falante, tem aqui o chip amplificador. Ele pode estar com defeito, porém ele pode estar bom. O que pode estar acontecendo é não estar chegando o sinal de áudio para ele, ok? Então tudo é uma questão de lógica. Nesse caso aqui temos aqui as entradas HDMI. Então aqui vai entrar o sinal HDMI que vai passar por esse controlador. Você vê que tem as trilhas, né, que levam do sinal HDMI para esse controlador, para daqui ir para o processador, onde ele vai processar o sinal e vai mandar para o cabo flat que vai sair para o display. Tem muitas placas que o sinal HDMI já vai diretamente ligado ao processador. Nessa placa aqui passa por um controlador antes, tá vendo? A mesma questão aqui do sinal VGA, ele entra por aqui e vai para o processador. Você vê que tudo aqui vai para o processador principal. Ele que vai fazer toda essa questão de gerenciamento. Eu falei da questão dos reguladores de tensão. Vamos, só por curiosidade, vamos estar testando esse regulador de tensão aqui. Já falei com vocês que toda a carcaça, o negativo é sempre na carcaça. Então eu posso colocar num sinal desse aqui, na carcaça. Então eu vou colocar longe, para que a gente visualize melhor. Então vamos testar esse regulador de voltagem aqui. Ele não deu tensão, por quê? Porque eu não liguei o standby. Então tenho que ligar e ver a televisão funcionando, ok? Acendeu o sinal verde, quer dizer que a televisão ligou. Então vamos estar testando aqui os sinais. Então você vê que isso aqui é um regulador de 1.5 volts. Você vê que ele diminui a tensão. Ele pega a tensão aqui que estava 3,7. O que é que ele faz? Ele joga para 1,5 para alimentar algum circuito desse que é de baixíssima tensão. Então muitas vezes nesse regulador não está tendo a tensão adequada e a televisão pode não funcionar por conta de um regulador desse. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui já é de 3,7. Esse regulador aqui, ele pega a tensão de 5 volts, diminui ela para 3,7, que vem para aqui, os 3,7, e reduz de novo para 1,5. Para você ver como é essa questão, né? Então, se algum desses aqui der defeito, não vai ligar a televisão, ou vai ter um funcionamento ruim.
Esse regulador aqui é um regulador de 3.3. Então ele pega a tensão de 5 volts que chega por aqui e vai reduzir ela para 3.3 para alimentar algum desses processadores. É assim que funciona a placa. Então, de acordo com o defeito, você vai analisando, né, cada circuito desse. Aqui tem outro reguladorzinho de 1.2 volts. Então esse regulador aqui, ele vai trabalhar em 1.2 volts. Esse outro regulador aqui, 2.5 volts. Então esses chips nesse formato aqui, ó, nesse formato e nesse formato, são reguladores de tensão, onde ele vai reduzir a tensão em diversos segmentos, né, em diversos circuitos para o funcionamento de determinado circuito. Dependendo do defeito que for apresentado, então você vai em cada setor que é responsável por aquele problema, né? Vamos supor que nessa TV aqui, por exemplo, ela não está funcionando HDMI, onde você iria testar? Você iria recorrer ao circuito próximo ao HDMI. Você já não ia mais para a fonte. Então, defeitos relacionados à fonte são defeitos onde a televisão está totalmente parada. Então, quando você vê que a TV não tem sinal nenhum, que não liga nada, que não dá nada, stand-by nada, aí pode ser um defeito relacionado à fonte. Aí tem que seguir o passo a passo que eu tinha dito, né, que é testar capacitor de entrada, testar o primário, o secundário e ver se o defeito realmente é lá. Caso não tenha nenhuma tensão no secundário, já pode ser um defeito na fonte. Defeito relacionado ao som, ao áudio, já pode vir recorrer aqui a esse setor de áudio. Claro que cada placa vai ter suas diferenças, né? Nem toda placa é igual a essa. Então eu vou estar fazendo vídeos com outras placas também, para que a gente consiga perceber, né, que nem toda placa vai ter os mesmos circuitos. A lógica é a mesma, porém de uma para outra vai ter uma diferença pouca, mas tem. Também eu queria também falar essas peças aqui que eu já tinha falado, né? Que vamos supor que a sua televisão não está pegando o controle remoto, o defeito pode ser aqui. Você já testou o controle, você já trocou do controle remoto, seu TV não está realmente funcionando, pode ser nessa placa aqui. Essa pecinha preta aqui, né? Isso aqui é o receptor de infravermelho, que é o que vai captar o sinal do controle remoto. O resto é só LEDs de indicação e não vai dizer muita coisa, né? Assim, não vai apresentar um defeito com a sua televisão. Mas esse aqui é o responsável por captar o sinal do controle remoto. Outra coisa que dá muito defeito também é essa peça aqui, ó. Às vezes você liga a televisão, ela não quer ligar. É justamente essa peça. Às vezes você aciona a TV não quer ligar. Por quê? Porque às vezes é só a questão dessa peça aqui. Às vezes não é nenhum defeito aqui, é um defeito relacionado aqui. Como vamos ver isso? Posso estar abrindo para verificar como é lá embaixo. Olha, então ela é formada por diversos botões, né, pequenos, que se um desses botões aqui parar de funcionar, não vai funcionar determinada função. Eu já peguei televisores de não querer ligar de jeito nenhum e o defeito não ser na placa, não ser na fonte, ser aqui, o botão que não está pegando. Às vezes não quer aumentar o volume, às vezes está ligando sozinho, desligando sozinho, é esse botão de ligar e desligar. Às vezes ele está apresentando uma sujeira, alguma coisa dentro dele, que a televisão às vezes não liga, às vezes o volume não quer pegar, às vezes não quer mudar de canal, por conta desses terminais aqui. Às vezes fica mudando sozinho. Tem televisores que aumentam sozinho, outros abaixa sozinho. Então esses botões aqui.